Olá, sou Kleber da Silveira, co-founder da Coffee Labs, e estamos aqui hoje para lhe apresentar a ferramenta Rastro AI. É isso aí, pessoal. Com muito prazer, né, Kleber? Uma vontade enorme de fazer diferente. Estamos aqui apresentando um produto que esperamos e temos certeza que vai revolucionar o mercado agro do Brasil. Então, vamos acessar a ferramenta, pessoal. Existe uma demo aqui, né? Que é a Rastro AI, né? App coffeenit.com.br. E agora a gente vai mostrar funcionalidades macros dela, né? Sobre o funcionamento dela e toda a gestão que ela pode fazer em um modelo pecuário, né? Então, vamos acessar aqui com o usuário demo. Pá, acho que coloquei a senha errada. Já validando o contexto de segurança. Perfeito. Aqui vamos selecionar a fazenda, então ela é multifazendas, né? Podemos então cadastrar uma nova fazenda, fazer a gestão de uma fazenda, das fazendas que já existem. Então, a toda a visão, né, Vinícius, financeira, de animais, toda a parte de movimentação, reprodução, medicamentos, é uma gestão por fazenda. Então, pode-se ter a gestão de várias fazendas, né? Dependendo, claro, o plano que se vai adotar. Então, na tela principal, né, já temos informações, primeiro, né, sobre o faro, né? Então, brevemente, depois vou mostrar com mais detalhes. O faro, né, é um modelo de agente de ADA, né, que ele é criado diretamente para conhecer um modelo pecuário, né, brasileiro. Então, tanto com informações de órgãos públicos, né, que questões da Embrapa e entre outras entidades, e ele também vai ter conhecimento sobre cada fazenda, informações sobre ela para depois se comunicar via ferramenta, via WhatsApp, né? E demais canais que a gente possa interligar com esse agente. Então, nessa tela principal, quer falar alguma coisa, Vinícius? Fique à vontade. Não, isso falou bem importante, né, Kleber? São dados atuais, reais, né, no contexto agro, onde depois nós vamos mostrar para vocês em outro vídeo a arquitetura de IA utilizada dentro do rastro. Mas são informações totalmente pertinentes à proposta da sua fazenda. Perfeito. Então, cada dia, né, como ele coloca aqui, diariamente, isso também vai ser configurável. O rastro pode, né, gerar, então, essas dicas, né, essas recomendações, essas necessidades, né. É possível também atualizar, então ele vai gerar que você tem recomendações de hoje, usar forçar, né, então podemos também descartar nessa, né, Vinícius, e atualizar, então ele vai gerar mais informações, então ele mostra as que foram descartadas e mostra também novas, né, novas informações, novos eventos que ele pode, né, trazer para nós. O que mais, pessoal? Então, nós temos aqui no painel informações também sobre o rebanho, né? Peso médio, quantidade de piquetes. Então, podemos fazer a gestão de piquetes pela densidade. Então, temos também uma visão de quanto está ocupado aquele piquete, né? Um alerta sobre a capacidade máxima, né? Os alertas, né, mesmo que isso é importante, então, esses alertas podem ser mandados via e-mail, via WhatsApp, tá, pessoal? Então, em relação ao que tem que ser visto, ao que tem que ser feito na fazenda. Então, aqui são alertas de medicamentos, né, que tem que ser feito e nos animais e a situação de cada um, né? E depois vamos ver com mais detalhes, temos painéis financeiros específicos, mas também uma visão financeira, né, rápida do mês de junho, como agora viramos o mês, né, Vinícius? Ele está trazendo zerado, mas depois a gente vai ver uma visão ali de maio que já está completa. Mesma coisa, as taxas de prenhez, mortalidade, né, próximos eventos, então o que que nós temos que fazer nos próximos dias, nosso ciclo, seja de movimentação, de reprodução, de pesagem, então eventos também que demonstram ali, né, o que temos que nos preocupar nesses próximos dias. A mesma coisa, né, Vinícius, agora um pouquinho mais para o Farcam, como nós falamos, aqui já tem um contexto conversacional, né, então nós havíamos pedido para ele liste os reprodutores disponíveis, então ele trouxe para nós aqui os reprodutores por piquete, o peso atual de cada um, né, faça um resumo sobre a minha fazenda, então ele pediu o que tu quer, né, então vamos pedir para ele aqui, nos forneça uma visão financeira da fazenda dos últimos 30 dias. Então vamos perguntar para ele. Então, essa IA, pessoal, como nós falamos, né, ela tem a capacidade de olhar para o nosso contexto aqui de dados da sua fazenda, então, separado por fazenda, então ela sabe a fazenda que ele está vinculada, e ele vai fazer essa pesquisa
baseado no contexto que ele está recebendo uma conversação natural. E essa mesma conversação, né, Vinícius, como a gente comentou anteriormente, ela pode ser feita via WhatsApp. Então, ela tem também essa inteligência de saber que aquela fazenda tem números vinculados, já vamos mostrar isso para vocês agora, né? De quais números celulares podem se comunicar com essa IA, e ele ia atualizando a qualquer momento sobre demanda esses pedidos. Então, aqui ele trouxe, né, uma visão financeira, o resumo financeiro das receitas, das despesas, o saldo, receitas por categoria, despesa por categoria. Então, foi em ração, foi mão de obra, foi sal mineral, o fluxo de caixa, né, em maio, quanto foi de receita, despesa, assim por diante. E a mesma coisa, né, ele pode dar também sobre informações, enfim, de qualquer outra natureza que tenha na aplicação. Então, por exemplo, né, nos forneça, os animais que possuem maior pesagem por piquete, né? Que é uma subdivisão Uhum. da fazenda. Então, também ele tem a capacidade de olhar não só questões financeiras, mas também questões que estão relacionadas, né, a Métricas, né? Métricas qualquer uma. Então, de... o pessoal aqui, né, sendo bem, não usando o jargão em vão, o céu é o limite, né? Qualquer informação que a gente queira trazer do nosso modelo de dados aqui, de animais, de piquetes, de movimentações, e assim por diante, ele vai trazer. Então, a mesma coisa que ele trouxe, né? Os animais por piquete, né? Que tem maior peso, né? Então, ele trouxe por brinco, isso aqui pode ser por RFID, pode ser por modelo de tag, qualquer outro modelo que a gente queira entender. E por que, Kleber, essa Recomendações? integração Só um ponto importante, né? Por que essa integração com o WhatsApp? Todos nós sabemos que quando o pecuarista, o vendedor está no meio do campo, o acesso é complicado, né? Ele não vai entrar com o notebook lá, ele anota num caderno, não. Mas a gente sabe que todo mundo hoje, praticamente 90% da população brasileira tem um smartphone, ele pode fazer essas anotações, essas validações na palma da mão, né? Então essa integração com o Faro é bem, é bem simples e rápida para ele ter qualquer referência que ele tiver lá no meio da lida, no meio do dia de trabalho dele, ele tem essas informações sem precisar recorrer a outros meios importantes. Perfeito, muito bem pontuado. Questão das recomendações, vimos agora um pouquinho, também temos aqui, né, um menu específico que não está no painel principal, onde ele vai ir passando essas recomendações por dia, então nós podemos acessá-la, confirmá-la, né, e descartá-la assim por diante. Na gestão do rebanho, né, pessoal, animais, então podemos ter aqui a gestão dos animais importado um Excel, então selecionar por piquete, né, Vinícius, um Excel e trazer todo o lote. Então eu tenho isso, esse conjunto de animais no Excel, baixa o modelo, coloca todos eles e depois podemos importar. Não, Kleber, eu quero fazer o cadastro em lote, então dizer que no piquete tal eu tenho data de nascimento, os brincos tais, raça masculina, né, feminina e adicionar em linha também. Então, a mesma coisa pode ser feita. Ou adicionar um animal de forma única, colocando a raça, né, o RFID, o brinco, né, o sexo, eu posso ler o RFID, né, dizer se esse animal é reprodutor, qual piquete que ele vai estar, né, a raça, né, será um Nelore, um Angus, é um Red Angus, é um Bradford, né, e assim por diante. Então, também eu posso classificar, né, esse animal pelo o piquete, raça, né, e a categoria que ele é, novilho, terneiro, boi, vaca e assim por diante. Então, também tem essa gestão. Nós falamos ali, Vinícius, da fazenda, né? Então, na fazenda, pessoal, como nós colocamos, a gente pode colocar, né, o WhatsApp aqui das pessoas que podem ter acesso a essa conversação com o Fara. Depois a gente vai ver rapidamente ali um pouquinho sobre isso. E também, né, pessoal, colocar informações da fazenda, se ela é exploração, que ela é gado de corte, de leite, qual o sistema de reprodução dela, se é extensivo, semi-extensivo, intensivo, e o manejo que ela trabalha, se é pasto rotacionado, confinamento, entre outros. Então, algumas informações aqui que a gente pode colocar sobre a fazenda e como que eu quero receber as notificações do Faro, né? Mas, eu quero receber por WhatsApp, eu quero receber por e-mail, quero ser pelos dois e assim por diante. Então, também ela permite esse tipo de gestão, né? Os piquetes, então, como nós falamos, é a divisão lógica desses animais, né? Então, a área, as observações, o nome dele, né? Então, depois a gente movimenta, né, esses animais pelo piquete, né? Coloca esses animais ali nessa estrutura lógica, né? As movimentações, então, movi um animal de um piquete para o outro, ou movi um lote inteiro, quero selecionar uma origem no piquete e colocar um determinado destino de piquete. Então, também consigo, né, fazer essa gestão de movimentar um lote inteiro, um animal inteiro e assim por diante.
Mesmas coisas as vendas, né, Vinícius? Então vou trazer um prazo maior aqui, vou pegar maio, abril em diante, né? Então eu posso criar movimentações, né? Ou seja, saídas que vendi para o frigorífico, fiz vendas, né? Tive mortes, né? Qual foi o valor total que eu tive da venda? Então posso fazer por brinco e assim por diante. Então registro a saída, digo se é por animal, se é por piquete, se é por lote, foi uma venda, foi uma morte, foi outro, né? Se teve valor e as motivações, né? Que foram essa saída. Tive que fazer um deslocamento para outro lote porque um lote alagou. Eu estou trabalhando, né, no passo daquele lote, então eu posso fazer essas visões também. Mesma coisa a reprodução, né, Vinícius? Então a gente também consegue aqui olhar uma visão de reprodução, né, pessoal? Então, olhando com base em partos, né? Então a gente depois tem uma visão de estratégia sobre qual matriz fez mais partos, né? Qual foi a data, qual a ocorrência que foi esse parto? Foi normal, foi cesariana, foi natimorto, foi aborto, foi distóxico, né? E assim por diante. O brinco do bezerro, o sexo, né? E o peso ao nascer para a gente poder acompanhar também essa pesagem. Mesma coisa coberturas, né, Vinícius? Eu tenho a matriz, eu posso dizer como é que foi essa cobertura, né? Se foi monta, se foi A, foi ATF, foi embrião, né? Qual foi a coleta de sêmen que foi utilizada, né? Qual o lote do sêmen, qual o touro, né, que fez essa reprodução, qual foi o diagnóstico dessa coleta, está aguardando, já foi prenha, já foi vazia, foi parida, e a data dessa amamentação. E a gente pode também perguntar para o Faro todas essas informações e ele vai também nos auxiliar. Os registros, né, pessoal? Então, a mesma coisa. Então, pesagens, vou trazer um pouquinho mais aqui. Então, eu posso controlar as pesagens por, né, o importado Excel. Então, fiz toda uma planilha Excel com as pesagens, eu quero trazer para a ferramenta, eu posso importar. Ou eu posso controlar também a pesagem do animal, a data, o peso e assim por diante. Também o Faro vai, como a gente viu ali, vai gerenciar depois essa estrutura. Mesma coisa, medicamentos, né, Vinícius? Podemos verificar aqui as vacinas, né? Qualquer tipo de medicamento que foi dado por período, por data, por piquete e assim por diante, né? Deixa eu aumentar uma data aqui. Então, uma vacina no animal tal, com um medicamento tal, a dosagem, qual que vai ser a próxima dose e o status, né? Que pode estar atrasado em dia, né? Posso aplicar por piquete também essa aplicação dessa vacina, no Prática bem comum, né, Kleber, isso dentro das isso, ou fazendas. aplicação individual por qualquer necessidade, seja específica. Um veterinário foi lá ver um animal e tratou aquele animal que estava doente e eu posso aplicar em específico também, né? Posso gestacionar as fazendas, então eu posso ter N usuários, né? Então esse é um ponto importante. Eu posso ter uma fazenda e essa fazenda ser visada, ser gerenciada, ter uma gestão por vários usuários, né? Ou também várias fazendas, né? Que sejam feitas a gestão por usuários diferentes também, a mesma visão como nós vimos. No financeiro, Vinícius, aí vou pegar uma visão mais antiga aqui também para ajudar. Aqui é um ponto importante. Podemos fazer uma análise de A sobre o que está acontecendo. Então, aqui nós temos todo o fluxo de caixa, né? As receitas, as despesas, né? O que tem de compromissos a vencer, os lançamentos que foram efetuados, né? Nessa ferramenta, né? Análise de IA. Então, podemos também, via IA, olhar, né? E pedir recomendações sobre o que está acontecendo. Então, ela vai olhar sobre esse ciclo financeiro nesse período e nos dá um diagnóstico, né? Então, ó, ele trouxe um diagnóstico dizendo que do período de corte apresentou um resultado positivo, o saldo, né? Ele traz aqui as despesas, né? O saldo mensal tem um crescimento, as receitas alcançaram 139 mil, né? Categorias foi pela venda da receita, né? E gerou um valor tal. Vendeu 17 cabeças, a venda de bezerro e terneiro e venda de vaca e descarte também contribuiu significativamente. E, por outro lado, as despesas foram lideradas por ração, né, totalizando 20 mil, e 13 mil com destaque a importância do manejo nutricional na rentabilidade da atividade. É importante ressaltar que há 6 mil títulos pendentes, então ele vai montando, né, Vinícius, toda essa gestão, essa visão aqui do que financeiramente nós temos de compromisso. Mesma coisa, relatórios, então a gente pode, né, executar relatórios, pessoal aqui com uma visão financeira, então, da fazenda, né? Então, vou gerar o relatório, então ele vai trazer uma visão taxa de cobertura, taxa de natalidade, né? Taxa de prenhez, taxa de mortalidade, né? E ele também pode fazer uma análise de IA, então, a IA olhar para isso, olhar documentações técnicas da Embrapa e outros órgãos, né? E começar a trazer informações sobre o período. Então, o indicador de desempenho, a taxa de cobertura, né? Taxa de prenhez, esses índices estão abaixo, esperado para uma operação de gado de corte, né?
onde a taxa é superior a 50%, a baixa taxa de natalidade é apenas 7,74%, é ausência de desmames, indica que a eficiência reprodutiva da propriedade pode estar comprometida. Então, ele vai emitindo um parecer sobre esses percentuais, esses índices, trazendo isso numa visão, né, analítica. Gestão de pecuária, né, Vinícius? Então, aqui é onde a gente pode controlar, né, a evolução do rebanho, o peso médio, como está distribuindo esse rebanho em cima da propriedade, se é bezerro, se é garrote, se é novilho, se é matrizes, o manejo desse desempenho. Então, qual o ganho médio diário que ele tem, né, de peso? É 80 quilos, 0,80 ao dia. Então, animais que estão abaixo, ele traz em vermelho. Qual que é o maior ranking de lotes, então? Qual que tem o maior ganho médio? É o curral velho. Qual que tem o maior peso médio? É o curral velho. Qual tem maior mortalidade? Aqui está baixo. A conversão, a mesma coisa. Então, também podemos olhar nessa visão. A curva de crescimento, então, peso real versus ideal. Então, aqui ele mostra, né, que ele está acima, né, do planejado, né, do real. Então, quer dizer, está abaixo, né, o peso ideal está aqui em torno de 4.545, ele está em 323, então ele está um pouquinho abaixo, né. A eficiência por piquete, então, quanto tem ali de lotação, ganho de peso, tempo de ocupação, a recuperação, né, desse equipe piquete, taxa de prenhez e a timeline, né, mostrando quais têm maior cobertura, os diagnósticos por parto, né, e a previsão próximas de prenhez confirmada por matriz. A evolução no mensal de partos, né, ao longo do mês, estão podendo acompanhar também como está essa informação, né, e o intervalo entre partos entre as matrizes, então olhando cada matriz, o intervalo de parto que tem entre cada um. E as previsões de nascimento, que aqui é importante, né, isso para a gente mais ou menos organizar ao longo dos calendários, né, quanto vai ter de nascimentos nos próximos meses, né. E o calendário sanitário, olhando as vacinas, né? Olhando também o tipo de medicamento contra vermífugos, né? Entre outros, e como foi aplicado, e os consumos de medicamento com base em se é vacina, se é vermífugo, entre outros, né? Então, e os alertas que já foram enviados de medicamentos para aquela determinada saúde, determinada doença que está sendo tratada. E eu acho que é isso, né, Vinícius? Numa visão alta, né? Não sei se tem mais algum ponto que tu queiras. A gente pode falar sobre os planos de assinatura, né, Kleber, que tem aqui Claro, dentro, também, que claro. tá embaixo. Aqui. Não sei se tu quer falar, Vinícius, sobre. Podemos falar, tá? Como é que o rastro tá especificado para sua fazenda? Hoje nós dividimos em quatro níveis de produto, tá? Primeiro para as pequenas empresas, para eles poderem utilizar o rastro, né, para eles conseguirem utilizar tudo que o rastro traz, claro, com algumas limitações. Por exemplo, limitamos por número de cabeças de gado, então até 300 cabeças, até 2.000 cabeças, até 4.000 cabeças. O que vai diferenciando, né? Dentro do starter, eu vou ter uma fazenda, mas eu posso ter dois usuários controlando. Vou receber meu briefing diário por e-mail, né? O Fara vai trabalhar por e-mail com vocês e eu vou ter um suporte, né, da equipe do rastro por e-mail. No plano Pro, eu já mudo para até 2.000 cabeças de gado, né, ter uma fazenda com 5 usuários, vou ter aquele briefing diário que o Kleber falou com a IA chegando por e-mail, vou ter o chat conversacional, WhatsApp integrado e um suporte prioritário. Já o plano business eu trago para 4.000 cabeças. Eu posso ter múltiplas fazendas e aí já fica ideal para cooperativas, né? Cooperativas que queiram assinar o rastro e liberar para as suas fazendas. Tem o proativo com as recomendações diárias. Tem uma análise narrativa também avançada. APIs de integração, eu consigo plugar outros sistemas, algum RP, alguma outra informação dos dados do rastro e tem um Customer Success dedicado para vocês. Então, e o Enterprise, que é tudo aquilo limitado, né, com multi-tenant para cooperativas, pode ter um white label se você desejar. Temos um SLA muito agressivo para trabalhar para vocês e um onboard assistido para também realizar uma melhor experiência. Mas o Enterprise aí você fala com a gente, então, os outros planos você pode fazer a assinatura normal aqui dentro da própria plataforma e trabalhar com vocês, tá bom? Perfeito. E aí, pessoal, rapidamente, sei que vou compartilhar um pouco meu WhatsApp aqui na visão do Rastro AI, né, Vinícius? Só para mostrar um pouquinho dele respondendo. Então, meu número, lembrando, ele está cadastrado aqui na visão, né, da gestão. Então, peço desculpa, bom, eu vou compartilhar meu WhatsApp.
mas aqui a ideia é mostrar um pouco, né, da estrutura. Então, aqui é algumas envios, né, Vinícius, que ele acabou fazendo ao longo da gestão, então falando um pouquinho sobre o ciclo, né, da vinculação do telefone àquela fazenda. Eu fiz uma pergunta para ele, fale sobre o aumento de peso da Fazenda Esperança. Então, nós podemos colocar aqui determinadas situações. Então, por favor, nos informe como está as vacinas de minha fazenda. Então, estou pedindo para ele qualquer pergunta de novo, pessoal, aqui, cada contexto conversacional, ele vai buscar essa informação e vai trazer baseado na nossa conversa. Então, aqui, atualmente foram aplicados um total de 863 vacinas na sua fazenda. Se precisar de informações mais detalhadas, como tipo de vacina das pessoas, é só avisar. Por favor, detalhe as vacinas por piquete nos últimos 30 dias. Então, eu vou passar para ele uma visão por piquete, assim por diante. Lógico, aqui, pessoal, a gente não testou nenhuma desses, desses contextos, então vou olha, já disse que não, vamos perguntar nos 60, né? Então, vamos aumentar, né? Vou passar para 90 dias. Então, é um modelo conversacional, de novo, pessoal, baseado nos dados que vocês têm. A gente pode pedir insights também, né? Isso é um ponto importante, tá, pessoal? Ele está treinado em modelo de IA, né? Em documentações, como a gente falou, de órgãos públicos. Então, a gente pode pedir para ele que ele nos detalhe maiores informações sobre determinado manejo, sobre determinada dica e assim por diante. Então, de novo, né, você veja que ele trouxe, né, uma visão aqui do detalhamento das vacinas, direto no WhatsApp, e a gente poderia me fale sobre as vacinas do brinco tal. Então, como nós falamos, né, esse tipo de interação aqui é por linguagem natural e pode ser feita a qualquer momento pelos números de WhatsApp que estão vinculados naquela fazenda e que estão autorizados a receber informações sobre determinado contexto, né? Isso aí. Acho que Então, ficou bem claro, Kleber, tudo que o rastro pode agregar na sua fazenda, né? E que perfeito. estamos trabalhando agressivamente para colocando features, né, Kleber, melhorando a ferramenta, conversando com outras fazendas para entender o que mais eles precisam e trazendo como feature também dentro do ato. Perfeito. Então, qualquer dúvida, qualquer demonstração, né, pedido de entendimento da ferramenta, nos contatem, né? Tem a nossa landing page aqui no nosso vídeo e espero que tenham gostado. Até mais, gente! Até mais.